Boa tarde, tá no ar o seu programa. E olha, o nosso assistente de produção aqui, o André Zabi, me lembrou de uma coisa muito importante. Faz tempo que eu não começo o programa desse jeito. Boa tarde, Brasil, mas boa noite, Angola. Você sabe que o seu programa acontece ao vivo às 5 horas da tarde aqui no Brasil. E o pessoal da África que acompanha o seu programa também ao vivo, só que lá na Angola agora são 9 da noite. Então seja muito bem-vindo, você nosso amigo aí que acompanha o seu programa direto da África. Horários do Brasil novamente conversando, a gente tem as nossas reprises, né? Então o seu programa você pode acompanhar também às 2 da manhã e ao meio-dia. Muito obrigado pela sua audiência, sempre cotidiana, diária, aqui com a gente de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da tarde. Estamos juntos. Olha, deixa eu conversar sobre um assunto hoje. Hoje o nosso assunto é muito intrigante e muito importante. Detalhes como ter uma casa para voltar depois de um dia de trabalho, uma cama para descansar, comida à mesa, são tão comuns para muitos de nós, é ou não é? E geralmente a gente só pensa ou a gente dá valor a coisas desse tipo quando a gente vê pessoas dormindo nas ruas ou quando a gente se depara com alguém pedindo esmolas. Essa é a realidade que, para muitos, é a realidade do dia a dia, a realidade cotidiana. A rua se torna um abrigo e o refúgio se baseia muitas vezes nas drogas e no álcool. É difícil até precisar um número de moradores de rua hoje em nosso país, porque são pessoas que não têm um endereço comum, eles são considerados imóveis. E aí vai chegando o Natal, a gente fica com o coração mais sensível, né? A gente pensa mais em ajudar o próximo, a gente quer ver o mundo todo feliz, porque é uma época muito feliz. Por isso, no seu programa hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a realidade dos moradores de rua. E a gente vai saber se é possível ajudar essas pessoas e fazer desse mundo um lugar melhor, um lugar um pouco melhor para todas as pessoas. A gente vai conversar sobre coisas muito importantes hoje, por exemplo, o que é que a gente faz quando a gente é abordado por um morador de rua pedindo esmola? Qual será que é a nossa melhor reação? A gente vai conversar com a Carolina Freira, que é psicóloga, Carolina Freire, que é psicóloga. A gente vai conversar com a Raquel de Paiva, que é da Divisão de Proteção Social Especial da Prefeitura de Guarulhos, e também com a Maria Almeida. Ela é assistente social e trabalha diretamente com esse grupo que é tema do nosso programa de hoje. O que é que você faz quando é abordado por um morador de rua? Essa é a nossa pergunta para você hoje. O que é que você faz quando é abordado por um morador de rua? Quero a sua participação pelo facebook.com/seuprograma e pelo Twitter, @seuprograma. Agora é o seguinte, acontece uma coisa aí com os telespectadores que a gente já percebeu. O pessoal parece que fica mais motivado a participar assim quando tem um brinde, né? O que acontece, hein, gente? Quando tem um brinde, vocês participam mais, né? Então é o seguinte, produção, eu vou sortear um... Posso pegar um aqui? Produção, olha, não estava combinado, mas a gente tem um acervo aqui. Primeira coisa que eu estou vendo é Rafaela Pinho. Então, você que participa hoje vai ganhar um CD da Rafaela Pinho, porque eu quero muito que você participe, porque é um assunto bastante polêmico, né? O que a gente deve fazer quando a gente é abordado por um morador de rua? O que é que você faz? Quero a sua participação. facebook.com/seuprograma, Twitter, @seuprograma, tá bom? Então vamos lá para o jornalismo, vamos saber as principais notícias que acontecem aí no Brasil e no mundo. Boa tarde, Bianca Oliveira. Tudo bem, Wagner? Tudo bem e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Bem-vinda de volta, né, Bianca? Muito obrigada. Ontem estive fora aí para resolver algumas coisas pessoais, mas está tudo tranquilo, já estamos de volta aqui no Gás no Jornalismo. Legal. Bianca, vamos lá. Olha, notícia intrigante já para início de conversa. Folha de São Paulo trouxe na edição de hoje que o nosso famoso Edward Snowden... Estava até um pouco esquecido das notícias, não estava não? Acho que pelo menos umas 2 semanas aí que eu não ouvia falar do Edward Snowden. Vai pedir asilo aqui no Brasil. Conta essa história pra gente. Pois é, Wagner. Segundo o jornal, ele fez uma carta aberta que vai ser entregue às autoridades brasileiras. Snowden promete colaborar com a investigação sobre as ações da agência americana no Brasil, mas em troca ele pede asilo político permanente aqui no nosso país.
Atualmente, ele vive na Rússia com um asilo temporário. Em setembro, documentos ultra-secretos vazados por ele revelaram que a presidente Dilma Rousseff e a Petrobras foram monitoradas pela Agência Nacional Americana. O Itamaraty já se pronunciou e disse que não tem interesse em investigar a NSA e, por isso, não pretende dar asilo a Snowden. Isso, segundo o assessor presidencial, o Brasil respeita a soberania de outros países e não pretende dar o troco, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Wagner, Edward Snowden é um traidor, ponto. Pelo menos diante da legislação americana. Ele realmente traiu o seu país em relação a questões sigilosas americanas, né? Ok. Agora, se ele é vítima ou não, isso é uma outra questão, essa é uma outra discussão. A questão de espionagem não é de agora, isso já acontece e, inclusive, o Brasil está envolvido nisso também. A gente já conversou com especialistas, inclusive Suad Nasser, especialista em relações internacionais, já afirmou isso com muita tranquilidade, de que a espionagem é sim feita por vários países, inclusive o nosso Brasil. Podemos negar, mas isso acontece. Agora, o que me chama a atenção, Wagner, é que Edward Snowden, ele conseguiu um asilo político, pelo menos temporário, com a Rússia. Ok, isso é até o meio do ano que vem. Mas outros países autodeclarados anti-americanos, como, por exemplo, Nicarágua, a Bolívia, a Venezuela, eles estão de braços abertos para receber Edward Snowden. Já declararam isso, mas ele não está nem um pouquinho interessado em ir para esses países. Ele quer vir para o Brasil. Aí a gente se pergunta, qual o interesse de Edward Snowden em vir para o Brasil? Quem sabe ele quer usar o nosso país como uma ferramenta contra os Estados Unidos, né? A gente não sabe se ele foi vítima de um sistema, tudo está meio encoberto ainda. Mas, de fato, talvez ele queira usar o Brasil contra os Estados Unidos. Se nós, ou pelo menos o governo brasileiro, aceitar e dar esse asilo político a Snowden, eu tenho um certo receio em dizer que talvez estejamos aí já declarando uma guerra, no mínimo diplomática, contra os Estados Unidos. Agora, isso vale a pena, Wagner? Pois é, mas eu acho que ele não vem não, viu? Pois é, a gente já tem um outro caso que é do Cesare Battisti, né? Que veio da Itália, está aqui no Brasil, tranquilo, leve, solto. Está até escrevendo livro aqui no nosso país, frequentando festas da Socialite. Mas, enfim, a gente tem outras questões também, inclusive com um brasileiro que fugiu daqui e foi para a Itália, que é o Henrique Pisolato, está lá fugitivo e está pedindo asilo político lá na Itália. Nessas questões diplomáticas não são atípicas, mas acontecem Com enfim, certa frequência, esse caso do Edward Snowden ainda vai dar bastante pano para a manga. Vamos ver se o Brasil vai aceitar ou não. Muitos dizem que isso é um tiro no pé. Bianca, vamos falar da Câmara dos Deputados da Alemanha, que confirmou hoje o terceiro mandato da chanceler, né, a Angela Merkel. Comenta pra gente essa informação. Muito bem, Wagner. Com o apoio da maioria dos deputados alemães, Angela Merkel, ela conseguiu se manter no poder ali na Alemanha. A confirmação dela no cargo ocorre 3 meses após a eleição parlamentar que decretou a vitória da coalizão de governo da Angela Merkel. Em novembro, depois de meses de negociação, foi feito um acordo com os rivais sociais democratas para a formação de um novo governo. Mas, para isso, Angela Merkel foi obrigada a incluir na lista projetos como a criação do salário mínimo, instituído pela primeira vez ali na história da Alemanha. A Angela Merkel é uma das mulheres mais poderosas do mundo, né, Wagner? Inclusive, se as eleições parlamentares ali na Alemanha não forem adiantadas, Angela Merkel fica no poder até 2017. Ou seja, vai ficar aí 12 anos no poder da Alemanha, superando até um recorde, vamos dizer assim, de Margaret Thatcher, que foi uma das mulheres que mais ficou no poder ali sob o comando de um governo europeu. Mas tem tudo para dar certo para que Angela Merkel fique até 2017, quem sabe até supere aí a Margaret Thatcher. Agora, Bianca, continuando falando sobre política, mas agora aqui no Brasil, nessa corrida presidencial já houve desistentes, é isso? Houve sim, Wagner. O ex-governador de São Paulo, José Serra, desistiu da candidatura à presidência da República. O comunicado foi feito através da página oficial do Tucano na rede social Facebook, que a gente está acompanhando na tela. No texto, Serra reforçou o pedido à diretoria do partido para que formalize a candidatura de Aécio Neves, presidente da sigla.
Serra almejava ser candidato pela terceira vez. Em 2002, ele perdeu para Lula e em 2010 para Dilma Rousseff. O cenário político ainda é extremamente incerto. Inclusive, a gente está esperando ainda o impasse de Eduardo Campos, Marina Silva, para ver quem que vai ser o candidato mora aí da chave, né? Quem vai ser o presidente e quem vai ser o vice. Exatamente. A gente está esperando essa decisão para ver o que eles realmente vão expor aí para a sociedade. Quem vai sair como candidato do PSB o ano que vem. Agora, de fato, Wagner, muita coisa tem para acontecer. As eleições são no ano que vem. A gente evidenciou durante esse ano uma pré-campanha eleitoral, mas nada oficial, né? Somente pesquisas adiantando aí algumas coisas, possíveis cenários, mas Dilma Rousseff está saindo na frente, pelo menos nessa campanha pré-eleitoral. Tem sido a favorita dentre os eleitores aqui do Brasil. Wagner. Legal. Bianca, obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. Nos encontramos amanhã de novo. Ok, Wagner. Até amanhã. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Mais informações, você já sabe, né? NT Vale logo mais ao vivo às 7 horas da noite e a gente te espera aqui na programação da Novo Tempo. Na volta do intervalo, hoje é dia de tecnologia, Samela Carvalho, depois de uma série falando sobre mitos e verdades da tecnologia, hoje vai estar com a gente aqui no estúdio, logo mais depois do intervalo. E a gente vai conversar sobre a situação dos moradores de rua. Não sai daí, seu programa volta já.